Antes de começar aqui nossa aula de hoje, para quem não sabe, né, essa é a Quinta Milionária, que acontece toda quinta-feira, às 19 horas, para ajudar os donos de sorveteria. Tá bom? Então, se você está chegando agora e não me conhece, o meu nome é Dalila. Então, toda quinta-feira eu tenho encontro marcado aqui com os sorveteiros. Além de fazer a nossa aula gratuita aqui, hoje a gente vive, né, na prática, essa rotina de donos de sorveteria. Na lida, a gente conhece aí as dores muito fortes de sorveteiros. A gente já está há 11 anos no mercado, no ramo das sorveterias. E também a gente ajuda hoje vários sorveteiros de vários locais diferentes também. Tá bom? Hoje a gente tem aluno aí espalhado pelo Brasil inteiro. Paraguai, Goiás, se eu for lembrar, é muito lugar. São Paulo, Osasco, então tem vários mentorados. Então a gente está ali conhecendo a dor de vocês cada vez mais. E hoje, pessoal, em específico, eu vou falar aí para quem fatura menos de 30 mil reais. Quem está aqui na aula de hoje e fatura menos de 30 mil reais por mês. Se você fatura mais, fica aqui talvez dar algum insight para você. Mas hoje eu vou falar para quem fatura menos de 30 mil reais. Coloca aqui para mim. Se você está faturando menos de 30 mil reais, coloca no chat aqui, por favor. Antes de começar, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Olha lá, o Vinícius. Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Deixa eu só ver aqui. Então, bora que bora. Deixa eu só arrumar aqui minha tela para ficar mais fácil para ver vocês. Então, o tema da nossa aula de hoje, o segredo das sorveterias que consegue faturar 30 mil reais por mês nos primeiros 5 meses de funcionamento. E por que eu trouxe esse tema? Porque muito do sorveteiro ele tem muita dificuldade em chegar nos 30 mil reais por mês, que é uma dor muito grande dele. Por que eu falo isso, gente? Porque a gente passou essa fase e foi uma das épocas mais difíceis. Por quê? Porque a gente abre um negócio, tem que estruturar a sorveteria, aí gasta, não tem caixa, aí acaba acontecendo vários problemas de abrir um negócio do jeito errado, ou não planejado como deveria ser. Então, eu falo que chegar nos 30 mil por mês é um desafio muito grande de muito sorveteiro, que é validar aquilo que ele está fazendo ali, aquele ponto que ele abriu, aquela loja que ele abriu, o produto, a fidelização de cliente. Muitas vezes ele abre a loja, então ele não tem clientela, muitas vezes ele nem tinha delivery antes de abrir a loja. Então acaba acontecendo vários problemas ali no decorrer dessa chegada aos 30 mil reais por mês. Tá? E hoje eu vou compartilhar aqui com vocês alguns segredos que tem que ter. Na verdade, não é segredo, né, gente? Na verdade, é um passo a passo que precisa ter para você conseguir chegar nos 30 mil por mês nos primeiros 5 meses de faturamento. Então, bora lá, que essa é a nossa Quinta Milionária. Para quem não me conhece, eu falei, meu nome é Dalila, tá bom? Pessoal que chegou aqui de paraquedas. Então, muito sorveteiro abre a loja ali, tem aquele sonho de começar a sorveteria, sonho de empreender, às vezes vai com aquele vapor todo, ai meu Deus, vai dar certo e eu vou conseguir muito dinheiro, às vezes leva aquele baque logo de cara, abre o próprio negócio e vem aquelas dificuldades ali diárias, que não consegue cliente, às vezes quer vender, mas não sabe nem por onde começar, às vezes não sabe o que fazer primeiro. Às vezes, eu tenho uma ideia de produto, mas eu não sei o que colocar na minha sorveteria. Às vezes, faz promoção sem resultado dentro da sorveteria. Tem muito trabalho, às vezes a rotina fica muito desgastiva. Às vezes ele estava ali numa rotina de CLT, trabalhando ali das 8 às 6, ia para casa, às vezes ficava de boa noite. E quando a gente fala de empreender, começar num ramo, a gente vai com uma expectativa muito alta. Às vezes a gente coloca uma expectativa muito grande logo no começo. E às vezes esse baque, em muito sorveteiro, dá aquela retraída. Meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Às vezes estava ali ganhando dinheiro fixo como CLT e às vezes não tem aquele retorno esperado. E às vezes alguns abrem e decola logo de cara. Lá no primeiro mês ele já conseguiu estabilizar o negócio. E para muitos não são isso, não é isso que acontece. Para muitos ele abre um negócio, aí investe, aí fica com aquelas dificuldades, às vezes não consegue o valor nem para pagar as despesas fixas da sorveteria. E às vezes desiste. Tem uma estatística que fala que, não vou lembrar agora, mas muitas sorveterias falem no primeiro 5 anos de funcionamento. Então, muitas sorveterias desistem antes mesmo de validar o negócio, entendeu? Então, a gente fala muito isso de 5 meses, que é o que a gente trabalha, o que a gente mostra hoje, estruturar um negócio em 5 meses que traga retorno para a sorveteria e traga dinheiro ali para o dono. E às vezes tem várias etapas que precisa ser concluída. Muitas das vezes o sorveteiro acha que eu vou abrir um negócio, vai ser bom logo de cara. E às vezes não é. Às vezes não é o que ele gostaria. E tem várias coisas que acontecem que não faz ele ter esse retorno logo no começo. E a gente fala que é um ciclo até você alcançar os 30 mil reais por mês. E quando a gente fala de 30 mil reais por mês, não é só vender 30 mil reais por mês. Precisa ter lucro. Então entra num ciclo aqui muito importante, que é iniciar um negócio. Às vezes o sorveteiro ele inicia um negócio sem chamar atenção,
que é a primeira parte do ciclo aqui que a gente está falando. E esse chamar atenção é o quê? É ser visto. Você tem que ser visto. E muitas das vezes o sorveteiro, ele vai lá, abre uma sorveteria num bairro, às vezes não faz uma divulgação adequada, não faz um marketing ali offline. E eu não tô falando de sorveteria grande não, gente. Tem muitas sorveterias grandes que montam uma mega estrutura e falha ali nos primeiros meses de funcionamento. Eu tô falando de você entender como chamar atenção de forma estratégica. Então tem várias coisas que podem ser feito nisso. Chamar atenção, que um dos pontos principais aqui, se você for uma portinha, ou se você trabalhar no delivery, você tem que chamar atenção de alguma forma. E esse chamar atenção vem desde a sua comunicação, vem desde ações que você faz na sorveteria, vem ações de offline, a sua fachada, por exemplo, da sua sorveteria. Como que eu tô chamando atenção? Como que eu tô fazendo o meu cliente chegar até mim? Entendeu? Então, é esse ciclo que tem que ser feito na sorveteria. Ó, primeiro, chamar atenção. Segundo, gerar desejo. Terceiro, vender. Quarto, ter lucro. E quinto, fidelização. Vou passar aqui por cada passo para vocês. Porque muita sorveteria, às vezes, abre as portas, tá ali, não significa que vai vender. Igual eu falei, tem muitas sorveterias grandes que desiste logo no começo, que abre e não vende, não tem um retorno. Muitos clientes, às vezes, sentem vontade de ir na sua sorveteria, ver a sua sorveteria, mas ele não se sente aquele desejo de entrar dentro da sorveteria. Quanto o sorveteiro hoje sofre com o quê? Com o cliente passa na porta, mas não entra. Eu era assim. Quando a gente abriu a sorveteria, a nossa sorveteria parecia uma farmácia. Deixa eu só montar aqui um microfonezinho. Ela parecia mais uma farmácia. Por quê? Era verde e amarela. Então, é o seguinte, passava na frente da minha loja, mas não entrava. Muitas das vezes, deixa eu só desativar um som aqui. Tá me atrapalhando. Isso. Muitas das vezes eles passavam na frente da minha sorveteria, mas não chegava. Parecia uma mecânica, uma farmácia ou uma mecânica. Era verde e amarelo. Eu falava que meu esposo é palmeirense. Era verde e amarelo o negócio, então não chamava atenção. E por que a gente fala de chamar atenção? Quando a gente fala ali, é bem importante. Nesse chamar atenção, vem muito do seu público que você atende hoje. Então, quando você vai iniciar a sua sorveteria, quando você está ali no começo, você tem que entender para quem você vende. A sua comunicação tem que estar muito assertiva para quem você está atendendo hoje. Então, não é só abrir a porta da sua sorveteria, achar que os clientes vão entrar. Talvez vamos supor, dá um negócio lá e entra, mas não é assim. Então, a sua comunicação, para chamar a atenção, tem que ser muito assertiva. Você tem que conseguir transmitir aquilo. Voltando aqui, quando a gente abriu a sorveteria, parecia uma farmácia, verde e amarelo, tem foto no Instagram, tudo. Então, não chamava atenção. Por quê? Hoje eu vejo que eu atendo muita criança. Então, as crianças da escola passavam reto na frente da minha sorveteria. E depois que eu entendi isso, eu comecei a trabalhar isso, chamar a atenção. Como eu poderia chamar a atenção das crianças? E eu fui fazendo um ajuste aqui, uma reforma, uma pintura nada mirabolante, nada caro, nada sem gastando o que eu não tinha. Eu fui sempre ali baseado no que eu conseguiria pagar. Então, muitas das vezes eu fui ali na prestação mesmo, ver como eu poderia pagar aquilo. Então, eu fui fazendo uma pintura diferente, fui trazendo outros produtos. Então, eu fui começando a chamar a atenção, gerar aquele burburinho na minha sorveteria. E o que me ajudou muito nessa parte também foi a questão de parcerias. Então, eu fui buscar... Desculpa, mas você ficou no mudo. Tá no mudo você aí. Voltou? Voltou, obrigado. Desculpa atrapalhar. Imagina, eu que agradeço. Eu tava falando aqui, gente. Mas agora voltou. Sim, voltou. Beleza. Então, primeira coisa aqui, igual eu falei, chamar atenção. Você tem que chamar atenção. E uma das coisas que a gente fez com que a gente alcançasse um bom resultado na sorveteria foi justamente entender para quem que a gente vendia, quem que era o nosso público-alvo. Hoje a gente entende. E quando a gente começou lá atrás, antes da gente alcançar os 30 mil de faturamento, a gente não sabia para quem a gente vendia. Então, muitas das vezes passava criança na frente da sorveteria, que saía da escola, e a gente não aproveitava essa demanda. Eu ficava até triste, eu falava, meu Deus, por que essas crianças não entram na sorveteria? Só que a minha fachada, a cor da minha sorveteria, os meus produtos, não estava vendendo para criança, não estava convencendo criança a entrar na minha sorveteria. Então, um dos primeiros pontos aqui é você entender seu público. Você tem que entender para quem você está vendendo. Daí parte o quê? Cardápio, ações de marketing, Instagram, produtos novos, tendência, cor da sorveteria, tudo isso influencia. Entende? É chamar a atenção dessa forma, entendendo o público que você está vendendo hoje. E muitas das vezes, não é só reformar a fachada que vai trazer retorno, entendeu? É você realmente reformar a fachada, vamos supor, colocar uma fachada atrativa que seja de acordo com o público que você está atendendo. Muitas das vezes você precisa lembrar para o seu cliente que você existe. E muitas das vezes a comunicação que você usa é que vai trazer ele para dentro da sua sorveteria, tá bom? Esse é um ponto principal. E muitos sorveteiros erram justamente nisso. Às vezes ele faz uma fachada linda,
Investe 20 mil na fachada, parcela em sei lá tantas vezes, mas aquilo não comunica com o público que você quer atrair. Não comunica com o público que você vende hoje. Então, às vezes, uma logo simples, pequenininha, investindo, vamos supor, R$ 1.500, ou até menos, dá mais resultado do que uma fachada de 20 mil sem comunicação estratégica, tá bom? Então, esse é um primeiro ponto aqui para você chamar a atenção, tá? Entender o público que você vende hoje. Outro ponto muito importante é você gerar desejo. O cliente, ele pode até saber que a sua sorveteria existe, mas isso significa que ele não vai ter vontade de comprar, entende? Ele pode saber. Sorveteria tem lá na rua do não sei qual, tem várias sorveterias. Ele pode saber, tem a sorveteria. Mas se você não saber fazer ele ter desejo de vir para sua sorveteria, não faz diferença nenhuma. Ele pode escolher qualquer outra sorveteria. Ele pode escolher o seu concorrente, ele pode comprar o sorvete no mercado. Então, se você não saber gerar desejo nele de entrar na sua sorveteria, não vai fazer diferença nenhuma. Você vai ser só mais uma entre as outras. Então, gerar desejo faz total diferença. Você prender a atenção dele para ele vir na sua sorveteria. Sua sorveteria tem que gerar desejo. E quando a gente fala de gerar desejo, como é isso, gente? Como é isso? Gerar desejo, você precisa ter o quê? Depois que você entendeu o seu público, você precisa ter produto para esse público. Você precisa entender o produto que vai gerar desejo para quem você está vendendo. Quando a gente fala de público, é muito importante, porque não adianta você querer vender um sorvete fitness para quem não é fitness. Não adianta você querer colocar um cardápio zero se não vai funcionar. Entende? Então, às vezes, o sorveteiro ele está tão preocupado em lotar o cardápio de coisas diferentes e, às vezes, ele deixa o básico bem feito sem funcionar. Às vezes, o seu cliente, ele quer sorvete de flocos. E aí, você vai colocando, o sorvete de macadâmia, que não sei o quê, não sei o quê. Às vezes, o seu cliente quer o de flocos, milho verde e leite condensado. Entendeu? Não que não precisa ter outras coisas dentro da sorveteria. Precisa. A gente tem que estar em constante evolução. Mas o feijão com arroz bem feito, está fazendo? O que eles estão buscando, está tendo? Às vezes o sorveteiro ele quer inventar tantas coisas e vai colocando tanta coisa, demandando o cardápio e tal, mas ele não está gerando desejo no básico que ele tem que fazer dentro da sorveteria. Às vezes um produto bem feito é o básico para gerar desejo. Às vezes a qualidade do seu produto é o básico, entendeu? Às vezes o cliente não quer nada mirabolante. Ele quer o feijão com arroz bem feito, que ele gosta. Às vezes ali tem um cardápio muito cheio de coisa, querer agregar vários produtos. Agora tá inverno, às vezes o sorveteiro se dispersa muito. Coloca isso, coloca aquilo, coloca tanta coisa, mas não sai. Por que não sai? Porque não fez o bendito análise de público, entendeu? Não adianta querer colocar pastel, coxinha, se nunca o seu cliente pediu isso para você. Aí, um primeiro ponto aqui, para você gerar desejo, é entender o que eles estão querendo de você. Às vezes o sorveteiro ele fica tão preocupado com tanta coisa, querendo agregar tantas coisas, mas ele não se preocupa com o que o cliente está querendo, com o que o cliente está precisando dele. Às vezes o cliente fala, se você colocasse isso aqui, ia vender muito, eu ia comprar demais. Mas não, às vezes o sorveteiro vai lá, coloca outras coisas, e o principal ele deixa a desejar dentro da sorveteria. Então, se preocupem em gerar desejo com aquilo que o seu público está buscando de você, tá bom? Às vezes o cardápio ali cheio de sabor, cheio de coiseira, não vai funcionar. Não vai funcionar como você fazer o arroz com feijão bem feito dentro da sorveteria. Então, você vai entender isso quando você aprender o que gera desejo, é o que o seu público busca. É o que você transforma na sua sorveteria para vender mais. E quando a gente fala em cardápio estratégico, cardápio comunicação assertiva, é você entender o que o seu público está buscando. E vai muito de teste também, mas quando a gente fala de teste, é você testar sem perder rios de dinheiro. É você testar com coisas simples, mas que gera resultado. Tá? Hoje a gente faz muito teste na nossa sorveteria, faz coisa nova. Ontem, se eu não me engano, ontem, a gente foi fazer teste, buscar coisas novas, mas tudo em base do quê? Do público que a gente vende hoje. Então, tá muito ligado nisso. Então, uma vez que você entende o público, você gera desejo. E uma das melhores formas para você gerar desejo é você ter uma comunicação assertiva. Fiz um produto diferente. O meu público estava buscando aquele produto. Mas como que eu vou chegar até o meu cliente com esse produto? Entendeu? Então, vai muito disso também, a sua comunicação. Por quê? Eu tenho um produto gostoso, eu sei para quem eu vendo. E como que eu vou chegar até ele para gerar desejo? A gente fala da comunicação. Essa comunicação pode ser online ou offline. Agora, no inverno, você tem que focar na comunicação online, tá? Na sua comunicação de forma estratégica online. Outro ponto, né, que a gente fala muito aqui, que eu falo, que entra aqui o terceiro passo, que é vender. Não adianta você ter um produto bom, ter um espaço maravilhoso, ter muitos freezer,
ter muitos sabores gostosos, às vezes preço baixo, se você não sabe vender, se você não consegue vender. E isso vira irrelevante. Falo que o cliente não vai escolher você por causa disso, entendeu? Se você não tiver uma comunicação de venda assertiva, tá? Se o cliente não se sente à vontade na sua sorveteria, se ele vai lá não é bem atendido, nada adianta você ter um espaço maravilhoso se ele não gosta do seu espaço, se ele chega lá e não é bem recepcionado. Não adianta você ter um monte de freezer se você não tem o produto certo na sua sorveteria, se você não escolheu o produto certo para trabalhar, entendeu? Não adianta um monte de sabor, igual eu falei, não adianta um monte de sabor se ele quer um arroz com feijão bem feito, se ele quer um produto de qualidade. E não adianta você baixar o preço sem estratégia, não adianta você trabalhar com um preço muito baixo sem entender para quem você vende. Então, ele não vai escolher você por causa disso. E muitas das vezes o sorveteiro acha que é isso. Ah, eu não vendo 30 mil por mês porque minha sorveteria é pequena demais, porque eu só tenho 2 freezer. Ah, gente, tem gente que vende mais de 50 mil reais por mês no delivery, sem loja física. Então, uma coisa que vocês têm que entender é que não é a estrutura da sua sorveteria que vai fazer você chegar nos 30 mil por mês. Não é isso. Tem sorveteria, a gente tem uma lojinha aqui num bairro que ela vende mais de 50 mil por mês. E ela tem 3 freezer. Agora a gente está colocando mais. Mas não é isso que vai fazer você vender mais. Não é uma estrutura gigantesca. Não é. Pode ajudar, mas não é isso. Tem muito sorveteiro que fatura muito mais do que isso com 2 freezer ou até no delivery. Então, tira da cabeça que é a estrutura em si. Agora, o que vai mandar você vender mais aqui? É você ter um atendimento de qualidade, um produto de qualidade, um espaço organizado de forma estratégica, com comunicação assertiva com o público que você está atendendo. Tá bom? Isso faz total diferença para você chegar nos 30 mil por mês. Então, o cliente, às vezes, não vai escolher você pela melhor estrutura. Não, ele vai escolher o que ele gosta. Então, muitas das vezes, o sorveteiro deixa isso na mesa. Às vezes, ele coloca tanta coisa que ele próprio gosta. Mas a pergunta é, o que o meu cliente gosta? Não o que eu gosto. Eu gosto de várias coisas que eu não tenho na minha sorveteria. E eu odeio várias coisas que eu vendo na minha sorveteria e vende muito bem, vende pra caramba, os clientes amam, e eu não gosto. Sorvete de abacate é um. Eu odeio sorvete de abacate, mas os meus clientes gostam. Então, a gente se pensar, olhar para dentro da nossa operação, o que o meu cliente está satisfeito? E muitas das vezes o sorveteiro tem muito medo disso, sabe? Medo de, ai, esses clientes só reclamam. Ai, eles não estão satisfeitos com nada. Não, mas por quê? Por que eles não estão satisfeitos com algo? Entendeu? Às vezes, você tem um feedback ali, você tem uma oportunidade muito grande de melhorar a sua operação, melhorar o seu sorvete, melhorar a maneira de trabalhar. Só que você, às vezes, age com ignorância. E não é isso. O que fez nós chegar nos 30 mil por mês? A gente começou a pegar esses feedback de amigo, de cliente, e a gente foi melhorando. Então, coisas bobas assim, tipo, quando a gente começou a fabricar, o sorvete de flocos de vocês, peguei a última vez, não tava com chocolate. Tava com muito pouco chocolate. Aí, em vez de eu ficar brava com o cliente, porque ele tava reclamando que não tava com pouco chocolate, eu fui entender, peraí, ele falou que tava com pouco chocolate, então eu vou fazer uma pesquisa nos meus concorrentes, como que é o pote de flocos, e eu vou fazer melhor ainda. Lógico, com sabedoria, né? A gente não vai tacar um monte de chocolate, sendo que a gente não tá ganhando para aquilo, entendeu? Então, às vezes, pegar esses feedback e construir a nossa base. Porque quando a gente fala de 30 mil por mês, a gente abriu a sorveteria, às vezes não tem base de cliente ainda, a gente não tem cartela de cliente. Então, a gente está construindo a nossa base. E quando a gente pensa em uma construção firme e forte, quando a gente vai abrir um negócio, a gente pensa numa construção. O que vem primeiro, gente? Vem a base. Então, não tem como construir uma base forte para começar a sair dos 30 mil para 50, para 100, para 1 milhão, se a nossa base, o nosso pilar ali não está estruturado. Entende? E o que vem nessa estruturação? Tem um passo a passo a ser seguido para estruturar a sua base, para você ir crescendo. Então, se você está no básico do básico, se você não estruturou sua base, e os clientes estão falando que está errado, aí age com ignorância e não acata, não. Você tem que entender, ter esse discernimento de quando é coisas para agregar no seu negócio, entende? E quando a gente fala, não cheguei nos 30 mil, tem alguma coisa errada. Porque hoje, igual eu falei para vocês, às vezes sorveteria em delivery fatura 30 mil, tá? Então tem alguma coisa errada aí que não tá certo. Então, muitas das vezes, esses feedback que a gente recebe é o que tá errado, entende? E é bom a gente ter esse discernimento. Até que ponto isso acontece? Então, igual eu falei, o cliente reclamou para mim que tá com pouco pedaço de chocolate, sorvete de flocos. O que a gente pode fazer diferente para não ter esse problema mais e ninguém mais reclamar? O cliente reclamou para mim que a gente está abrindo muito tarde. E ele passou aqui 3 vezes e estava fechado. Será que o horário de funcionamento está adequado?
E às vezes, nisso dos 30 mil, ele saiu do CLT, às vezes ele quer fechar mais cedo, ele quer não trabalhar final de semana, ele quer ficar em casa de boa. Deu uma chuvinha, fecha a sorveteria. Deu um friozinho, fecha a sorveteria. E o cliente passa, tá fechado. Insiste mais uma vez, tá fechado. E vai, tenta e reclama para você e você não tá nem aí. Acaba fazendo do seu jeito e não funciona assim, tá? Vou falar para vocês, hoje os sorveteiros é um dos que mais trabalham. É um dos que tem a rotina mais puxada, que demanda mais, fora a padaria, né, gente? Que a padaria é uma loucura, né? Tem que estar 3 horas da manhã ali ativo. Mas é uma das profissões que mais demandam loja aberta. E uma dificuldade de muito sorveteiro que está nos 30 mil de faturamento é justamente isso, é manter essa rotina. Ah, Dalília, mas você está falando para mim que eu vou ter que abrir minha loja 11 horas e fechar 11 horas? Pior que eu tô, gente. Se vocês quiserem validar o negócio de vocês, vocês têm que fazer um teste pelo menos 2 meses. Abrindo das 11 às 11 e ver qual horário performa mais para você trabalhar. Tudo é teste. Lembra que eu falei para vocês da base forte? Não tem como vocês abrir a sorveteria 2 horas da tarde e fechar 8 horas da noite. Você não vai saber se o seu horário das 10 da manhã até ao meio-dia é melhor, não vai saber se do meio-dia até as 8 é melhor, das 8 até as 11 é melhor. Então, se você não fazendo esse teste para, né, validar a sua base, não tem como, entende? Veja o sorveteiro fechando no domingo para descansar. Aqui para nós, gente, domingo é o dia que mais vende. A gente fica louco nessa sorveteria. Eu falo para vocês, teve domingo aqui na nossa sorveteria que a gente vendeu 30 mil reais no domingo. Então, já pensou se a gente fechasse e não validasse esse dia para nós? Na lojinha pequena nossa lá, quando a gente estava mais pequena, a gente chegou a vender 10 mil reais no domingo. Entende? Então, às vezes, isso é teste. Então, você abrir um negócio, você tem que testar. Você tem que se esforçar mais. Se esforça mais, Dali, mas eu sou sozinho, não tem como. Gente, a gente tá dando a cara e a coragem para um negócio que é nosso. Então, se a gente não fazer por nós, quem vai fazer? Entendeu? Então, aí faz esse teste, vê o horário que performa mais, vê o horário que sai mais pedido, aí vai ajustando. Aí a gente vai educando o cliente. Aí eu acho que foi agora, né? Estão ouvindo? Tá fechando automático, gente. Esse é um ponto principal, gente. Entender isso, tá bom? E o próximo ponto aqui é ter lucro. Não adianta ter base, ter estrutura, vender bem se não tem lucro, se você não ganha dinheiro. Não adianta você poupar o seu tempo, escalar o tempo na sorveteria, ficar aberto lá, se você abre todos os dias a sua sorveteria, sem entender o lucro que ela tá te dando. Dinheiro entrando na sua sorveteria não significa lucro, não significa retorno. Muitas das vezes você investiu na sua sorveteria, então você precisa entender o que aquilo está trazendo de retorno. Então, entra esse ponto muito importante, o seu lucro. E às vezes no começo, até os 30 mil, vai ser mais dificultoso tirar lucro. Às vezes você vai fazer para pagar as contas e tirar um pouquinho de prolabore. Mas se você fazer isso, e constante evolução, tá 1.000 de bom. E muitas das vezes o sorveteiro, ele abre, no primeiro mês de funcionamento, ele já tira lá, vamos supor, a gente coloca 30 mil, vamos supor, 3 mil de retorno, dependendo dos custos fixos. E às vezes tem sorveteiro que fatura 50 mil e não tira isso. Então, o que vai definir ganhar dinheiro na sorveteria? É você entender os números, entender ali o seu faturamento. E às vezes, o que acontece? Às vezes o sorveteiro fala, mas não tiro nada da sorveteria. Mas aí vai somar tudo que gasta no mês, dá uma cacetada. Às vezes ele está sugando a sorveteria, o dinheiro que era para investimento, que era para gasto fixo, que é os boletos mensais. Muitas das vezes, algum gasto que poderia investir em alguma máquina, coisa, ele vai tirando tudo de prolabore. Só que ele vai tirando de picado, aí quando vê, não vê dinheiro. Muitas das vezes acontece isso, tá bom? Então, lucro é bem importante. Não agir por desespero. Às vezes o sorveteiro chega ali, não tá fazendo 30 mil, ele vai lá baixo preço, aí fica naquela guerra de preço. Às vezes acaba fazendo promoção sem saber o que está fazendo, e aí não vê o retorno no final do mês. Então, um ponto bem importante aqui é o lucro, é você entender quanto você está vendendo naquele produto e quanto você vai lucrar naquele produto. Não é seguir uma margem tabelada, não é pagar R$1 no picolé e colocar R$2 e achar que está lucrando 100%, que isso não funciona, tá bom? Outro ponto principal aqui é você fidelizar. Igual eu falei da base forte. Você tem que ter uma base forte que sustenta a sua sorveteria. Então, desde o começo aqui, quando a gente começou, a gente sempre se preocupou em construir essa base forte desde o começo, tá? E como constrói essa base forte? Fidelizando o cliente. E como fideliza? Então, a gente tem que ter um passo a passo para você fidelizar os clientes, que eles retornam até hoje. Ah, Dalília, mas os clientes estão voltando. Tá, então você tem que se preocupar em atrair novos clientes. Aí entra outro ponto muito importante. Que a gente fala de atração,
É ações de venda, de marketing offline, ações online. Então, tem várias ações, parcerias, que você faz na sua sorveteria para aumentar a sua base, tá? Mas uma vez que você construiu essa atração, o cliente teve a oportunidade de entrar na sua sorveteria, aí você fideliza ele, tá? Então, muitos sorveteiros acham que fidelizar é apenas dar um desconto, que não é, tá? Se você dá desconto de forma errada, não vai funcionar. Você vai atrair os clientes errados que pede desconto e não vale a pena, tá? E qual é o ponto principal aqui para você fidelizar? É entender para quem você vende, é você ter uma boa comunicação com ele, é você ter um bom atendimento e um bom produto. Entendeu? Se você tiver esses 3 passos principais, que é entender para quem você vende, um atendimento de qualidade e um bom produto, você vai fidelizar, tá? Porque você já chamou atenção, porque você já usou a comunicação ali para chamar a atenção dele. Então, se ele já entrou na sua sorveteria, é você trabalhar com ele, entendeu? E às vezes o sorveteiro, quando ele inicia, ele é de um jeito. Ele começa ali na sequência de um jeito, ele atende de um jeito, ele faz de um jeito, e depois, quando o cliente começa a vir recorrente, ele vai esquecendo. Ah, esse daí é cliente antigo, ele já sabe onde está o pote. Mas eu nem vou falar de novidade, ele está aqui direto mesmo. E não. O que a gente tem que entender? A gente tem que cuidar da nossa base. A nossa base que já está fidelizada. E às vezes a gente esquece, né? A gente esquece disso, porque o cliente está ali todo dia, tá? A gente está naquela loucura de atrair novo cliente, a gente não cuida da base que a gente já tem. Então, é um ponto principal aqui para vocês ficar atento, tá bom? Então, produto, mega importante, atendimento, organização, cuidado e a sensação. Quando a gente fala, o cliente entrou na sua sorveteria, tem que estar uma sensação boa para ele. Tem que estar ali, gerar aquela experiência positiva para o seu cliente. Faz total diferença para ele querer voltar novamente. E a maioria do sorveteiro, ele abaixa o preço, ele faz promoções, ele, às vezes, se eu colocar o freezer aqui, vai dar mais retorno para mim. E às vezes não é isso. Aumentar o sabor, fazer reforma, gastar dinheiro sem precisão. Às vezes copia do concorrente sem estratégia. E não é isso que vai trazer retorno. Não é baixar o preço que vai fazer diferença. Não é fazer promoção maluca. Não é, às vezes, investir, se eu colocar mais 3 freezer aqui, vai dar resultado. Se eu aumentar os sabores aqui, vai... De nada adianta seguir isso se você não seguir os passos anteriores. Que é o quê? Deixa eu voltar aqui. Que é esses aqui, ó. Chamar atenção, gerar desejo, vender, ter lucro e fidelizar. Aqui você vai conseguir construir uma base mais forte. Você vai conseguir ter uma base mais saudável para a sua sorveteria. Então, ficou claro essa parte, gente? Chamar atenção, gerar desejo, fazer venda, lucro e fidelizar. Beleza? Esse aqui é os pontos crucial para você chegar nos 30 mil do jeito certo. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui no chat. Pessoal, Raema, pessoal de Assis, Rio Grande, Minas Gerais. Então, 30 mil é meu sonho. Inverno com 8 graus. 8 graus realmente é desafiador. Passar das 6. Realmente, eu falo para vocês que muitas vezes fecha a sorveteria, muitas vezes não fica aberto até mais tarde e acaba perdendo venda, viu? Eu falo que todos os anos que a gente fez isso, muitas vezes a gente quebrou a cara. Muitas vezes a gente estava ali, tinha a oportunidade de vender mais, às vezes não tinha um delivery. Entendeu? Eu sei que eu preciso vender depois das 6, mas ninguém vai sair de casa, talvez, depois das 6, se você não chegar até ele. Então, às vezes, um delivery vai solucionar esse problema. Ontem, depois do jogo, tava um tempo frio pra caramba aqui. Na hora do jogo, não apareceu ninguém. Acabou o jogo, depois acho que foi 9 horas que acabou. Começou a sair pedido, um atrás do outro. Se eu não tivesse o delivery, eu não ia vender nada, não ia vender porcaria nenhuma. Mas o delivery ajudou. Entendeu? Então, conforme a gente foi trabalhando, foi vendo, a gente foi... O que faz diferença para vender? Como que eu posso solucionar esses problemas? Entendeu? Então, isso ajuda demais. Essa aula foi bem teórica, Essa aula foi bem teórica. Não entendi. Essa aula foi bem teórica. Teria coisas mais práticas. O que seria mais prático para você? Hoje a gente falou que é importante fidelizar. Tipo marketing. Marketing tem duas opções de marketing. Pode ser feita hoje. Aí tem ações no Instagram, tem ações tráfego pago, entendeu? Então, são coisas mais técnicas. Investir no impulsionar no Instagram. Depende muito. Depende do... Olha, aqui estão 2 pontos principais. Investir no impulsionar no Instagram. Vai depender.
não é uma ação muito certeira. Hoje a gente trabalha mais com tráfego pago, que lá a gente consegue selecionar os bairros, as regiões, então lá a gente consegue ver qual faz mais sentido com o nosso público que a gente vende. E às vezes o turbinado do Instagram, ele manda para todo mundo, então fica meio desgovernado. Não que não dá retorno, dá, mas fica mais desgovernado. A gente não tem um controle assertivo com métricas, tá? Tenho dificuldade para obter mais lucro, pois tudo que eu vendo na loja eu revendo produto, tanto sorvete, quanto picolé, quanto cardápio e salgados. Aí preciso aumentar os preços e todo mundo reclama. Aline colocou aqui. Então, Aline, um dos pontos é esse. Quando a gente fabrica o próprio sorvete, a gente consegue ter mais lucro, tá? É muito, muito mais lucro mesmo. Por exemplo, hoje, um litro de açaí aqui, a gente gasta R$ 8 para fazer, tá? Para fazer 1 quilo de açaí. E a gente vende a R$ 64,90. Então, dá uma olhada para o tanto de lucro que tem. O picolé hoje, da gente aqui, hoje a gente gasta 59 centavos para fazer. E o de fruta, acho que é coisa de 25 centavos, uma coisa assim. Então, olha o tanto de margem. Agora, dá para ser um revendedor com lucro? Dá. Só que daí você precisa precificar da forma correta. Não adianta querer vender barato sendo revendedor, não adianta querer seguir um padrão de um fabricante. Não vai dar certo. Você pode até vender barato, mas o que adianta vender 1.000 picolé para ganhar uma mixaria? Entendeu? Então, às vezes, o sorveteiro ele se prende muito nisso. Ah, eu preciso vender barato, mas às vezes, se você vender barato, você não vai ganhar nada. E daí, o que compensa mais? Vender mais caro com lucro e diminuir essas vendas? Ou vender muito barato e precisar vender muito para conseguir? Agora, se você quiser vender barato, aí você tem que vender escala. Mas que escala que é essa? Num frio desse de rachar? O que a gente faz aqui no inverno? A gente aumenta o preço. Mesmo sendo um fabricante, a gente sobe o preço. Entendeu? Eu já estou vendendo pouco, eu vou vender barato? Eu não, aqui, ó. O sorveteiro, os clientes que sumiu, abandonou no inverno, quando ele voltar no verão vai estar mais caro, então ele vai ter que comprar mais caro. Agora, os que ficaram comigo já é cliente fidelizado, então eles não vão ligar para preço. Eles gostam de mim, eles gostam do meu produto, ele gosta da minha qualidade, então ele não vai me deixar, entendeu? Então, isso que a gente tem que pensar. Ah, mas eu tenho medo de subir os clientes embora. Por isso que tem que ter uma base sólida. Aquela base que eu falei que tem que construir a cartela de cliente desde o começo, entendeu? Estou estudando montar minha sorveteria, você está dando uma visão. Estou estudando montar a minha sorveteria, você está dando uma visão, gratidão. Fico muito feliz e é nesse intuito mesmo que a gente está aqui, é para ajudar vocês, auxiliar vocês, dar uma visão do que eu vivo. Tudo que eu ensino hoje para os nossos mentorados, lógico que o pessoal da mentoria é algo mais apertar botão, técnica, algo bem mais concreto. Mas aqui eu também trago muito conteúdo que pode ajudar vocês, pode trazer uma clareza do que fazer, como fazer, entendeu? Dá para seguir, entendeu? Alguns passos aqui. E eu fico muito feliz. E o intuito da Quinta Milionária é justamente ajudar vocês a fazer essa aula gratuita, tá bom? Meu produto são de boa qualidade, porém compro de São Paulo. Meu produto são de boa qualidade, só porém compro de São Paulo para o Mato Grosso. É o meu caso. Produto é de qualidade, você compra de São Paulo para o Mato Grosso, isso eu não entendi muito bem. Ô, Patrícia, tá querendo dizer a questão de imposto de ICMS, que ele tem um custo mais elevado porque ele tá no Mato Grosso e tá cobrando de São Paulo. Eu acho que é por isso, essa visão, eu acho que tá querendo dizer. Entendi. Aqui é muito quente, porém, aqui é muito quente, só porém baixo, muito poucas vendas, boas qualidade. Baixo preço e muito boas qualidades. Tô entendendo muito bem. Aqui é muito quente, só que baixou muitas vendas, isso, né? Então, quando a gente tá falando que baixa as vendas, então, se vendeu algum dia, tem potencial de crescimento, tá? Se já vendeu bem, é você trabalhar de novo isso para você conseguir atrair de novo esses clientes. Ver o que você deixou de fazer para atrair. Então, muitas das vezes, o sorveteiro, ele monta a sorveteria, mas acaba não trabalhando isso de forma crescente, tá? Por que eu falo isso? A gente já abriu nossa sorveteria, a gente já reformou várias vezes, e cada reforma que a gente faz, a gente vende mais. E a gente não estacionou. E muitas das vezes o sorveteiro, ele abre a sorveteria, vende pra caramba, e ele fica parado, ele não muda nada, não traz nada diferente, não inova em nada. E as vendas tendem a cair, porque o cliente acostuma, a gente acostuma. Se a gente vem trabalhar todo dia na sorveteria, a gente enjoa pra caramba de vir para a sorveteria e ter que ficar na mesma rotina, no mesmo lugar todos os dias, principalmente se é você que fica na sorveteria. Eu dava um up quando eu estava presente na loja e eu fazia uma reforma, dava aquele up de trabalhar. Imagina para o seu cliente que vem direto na sua sorveteria. Então, acostuma. Então, você não pode estar deixando o seu cliente acostumar. Tem que estar sempre inovando, melhorando e, consequentemente, cuidando da base, mas sem deixar de atrair cliente. E a gente faz isso no verão. A gente atrai o máximo de cliente que a gente consegue no verão e no inverno mantém a base, entendeu? Porque daí você não sofre tanto.
porque você conseguiu atrair, você aumentou a sua base, você tem cartela para trabalhar. Aí, quando chega o inverno, não sofre tanto. As vendas caem, mas você tem uma base grande de clientes que você pode trabalhar. Então, hoje a gente tem um mentorado que ele tem que comprar esses produtos por fora também, de outras cidades, outros lugares, então acaba ficando mais caro. Então, tem que ajustar ali a precificação, e muitas das vezes um passo a mais é começar a fabricar, entendeu? Então, às vezes a gente fala isso, fala, mas você está gastando X com frete. Tem um mentorado nosso que ele estava gastando 1.000 e poucos por mês, 1.800 por mês só de frete, buscando produto de outro lugar. A gente falou 1.000 e poucos por mês, você paga uma máquina para você fabricar, você acaba a dor de cabeça, não falta produto, inova na sorveteria, e com tanto tempo você já pagou a máquina. Então, às vezes, essas coisas tem que ir vendo o que compensa mais, entendeu? Compensa mais eu fabricar, compensa mais eu comprar de fornecedor. Então, você só vai saber isso se você tiver os números ali, os números de forma correta, você entender os números da sua sorveteria, tá? Mais alguma perguntinha, gente? Vou encerrar. Bom, o pessoal ficou até o final, hein? Que chique. Deixa eu ver o pessoal de Rio Grande. É verdade, é isso mesmo, Antônio. Às vezes compensa mais fabricar do que pegar de outra cidade. Às vezes o gasto é bem menor, né? Então é isso, pessoal. Agradeço vocês ter ficado aqui comigo até esse horário. Muitíssimo obrigado, Aline. Sucesso a todos. Sucesso para vocês. Patrícia, posso fazer a pergunta final? Quem? Eu? Pode. Assim, eu comprei uma sorveteria no meio de março de um parente de parente. E eu não era sorveteiro. Só que eu tenho uma prima minha que me criou, que ela tem sorveteria faz 20 e poucos anos, e ela veio e me deu todo um feedback, ficou 2 semanas comigo, me ensinou as receitas dela, me deu todo o suporte, porém a sorveteria estava abandonada. Eu gastei muito em questão de plástico, para ficar as casquinhas dentro do plástico, não na caixa da Bimbo, lá na frente. Os Algemix que eu uso, tava tudo no saquinho do Algemix com o prendedor. Nossa. Aí caía na prateleira, tudo sujo, tudo. Então, tipo assim, eu tive que pintar as prateleiras, tive que comprar TV pra ficar passando. Colocar música lá no salão, porque senão ficava morto o salão, que é grande. Sabe? Eu gastei muito. Então, assim, o mês de março e o começo de abril deu lucro porque tava calor aqui, que é perto da divisa com o Paraná, em Assis. Uhum. Só que acontece, aí entrou o inverno. E aqui o histórico da sorveteria, ela chegava a vender uns 70, 80 mil em dezembro, fazia uns 50, 60 mil mês normal de calor. Mas assim, caiu drástico, vendo de R$120 por dia agora no inverno. Sim. E aí eu sigo a sua página, desde que eu abri a sorveteria aqui, já apareceu você pra mim, eu tô seguindo. E assim, tipo, eu comecei a fazer crepe, porque tinha máquina de crepe, tô fazendo fondue, tô fazendo chocolate quente, cappuccino, uso a base, o meu leite base, o sorvete para fazer o cappuccino e fazer o chocolate quente. Uhum. Mas assim, caiu muito. Eu investi em impulsionamento no Instagram, coloquei na rádio, tô colocando placa lá fora, falando que a gente tem essas coisas, mas assim, o povo não entra, tá muito frio. E você tem alguma ideia? Por isso que eu perguntei do posicionamento, né? Que vocês fazem a propaganda. Aí eu tô fazendo bolo de sorvete, tô fazendo torta de sorvete também, tô fazendo. Tentando, mas tá complicado. E essa sorveteria tem quantos tempos de funcionamento? Quase 30 anos, é uma das mais antigas da cidade. E quando você pegou ela, os clientes estavam ali, mesmo estando, como você falou, meio abandonado, os clientes estavam vindo? Os clientes, quando a gente entrou, a gente começou a limpar e organizar, né? Muitos clientes antigos falam, nossa, tá limpo agora, tá organizado, tá... E continuam vindo. Então, a base do sorvete é a mesma, só que eu aperfeiçoei algumas coisas. Tipo assim, ele comprava coco ralado pronto. Eu compro a fruta, descasco, ralo, dá outro sabor, né? Entendi. Então assim, eu fiz esses aperfeiçoamentos, mas a base do sorvete é a mesma, que é da família, né? Como que é seu nome? Caio. Então, Caio, eu vou falar pra você, é seu primeiro inverno? Eu comprei agora em março. Então, realmente, no inverno tende a cair bastante o faturamento, bastante mesmo, de, tipo, meio que se assustar. Eu tô meio preocupado no primeiro inverno. Então, cai bastante, por exemplo, aqui no nosso caso, vamos supor, nosso caso, tem mês que vende 200 mil, e no inverno vende 83, entendeu? Ó, pra você ver, cai tipo, bastante mesmo, tem uma queda muito drástica. Mas com 83 você ainda cobre os custos fixos, né? Pelo menos. Hoje os nossos custos fixos estão em torno ali de 45, mais ou menos. Então, eu não tô conseguindo nem pagar os custos fixos. Então, e eu falo isso muito pro pessoal. No inverno, se você fez para cobrir os custos fixos da sua sorveteria e conseguir passar esse tempo de inverno, já está excelente. Porque daí o que é o ponto-chave para você conseguir? É você atrair o máximo de gente no verão, trabalhar muito o verão, muito bem mesmo, com ações, aumentar a sua base ao máximo. A gente fala, e com lucro, né? Você ter um lucro bacana. No inverno, você manter os custos fixos em dia, sem precisar fazer empréstimo, sem precisar fazer nada mirabolante. Então, esse é o ideal. Por quê? Porque a sorveteria é muito sazonal. Vai ajudar você a fazer chocolate quente, roleta? Vai ajudar. Vende, só que não chega nem perto do faturamento do verão.
O que a gente faz hoje que dá muito certo para a gente? Hoje a gente faz o tráfego pago para os produtos específicos. A gente faz ações de venda, que dá muito certo. Por exemplo, agora para os nossos mentorados, a gente passou uma ação para fazer parceria. Então, ele está fechando parcerias com outros lugares para poder divulgar a sorveteria. Mas eu vou falar para vocês, dá aquele boom de venda estrondoso? Não. Mantém os custos fixos, então já está excelente demais, tá? É preocupante porque é o primeiro inverno, só que você tem que entender que você precisa se preparar para os próximos não ser tão drástico assim. Então, a gente já vai trabalhando ali antecipado com o cardápio de inverno, para não colocar só no inverno, para a gente treinar, adaptar a comunicação ali com o cliente, treinar o comportamento do cliente no inverno, no verão. Ali, hoje a gente começa a trabalhar o cardápio de inverno 2 meses antes de começar o inverno, entendeu? Então, a gente já começa a treinar o nosso cliente a se adaptar com isso. Então, uma ação que a gente faz hoje, a gente validou alguns produtos na nossa sorveteria que dá muito certo, produtos que você falou aí, chocolate quente, torta, e a gente faz, tráfego pago. Impulsionar dá certo? Dá, mas é um trem desgovernado que não dá métrica suficiente para você ver se deu certo, não. Tráfego pago dá métrica, entendeu? Você coloca lá, eu quero vender para o bairro X, que é o bairro que compra mais na minha sorveteria. Então, você começa a ter métrica, tá bom? Obrigado pela dica. Eu paguei um impulsionamento, né? E deu 19 mil visualizações em 4 dias. Aí, igual você falou, mas, tipo assim, é bem aleatório, não dá métrica igual no Google, né? Você faz pelo Google, pelo que eu entendi, né? Não, a gente faz pelo Facebook, gerenciador de anúncios. Ah, tá. Não, porque aqui tava meio abandonado, nem as senhas ele tinha, nem o e-mail, nem o celular ele perdeu o chip. Então, tipo, eu não teve que criar novo. Eu já criei o Instagram novo. Tá até com mais seguidores do que tinha antes. Mas o Facebook eu vou fazer e vincular, que ainda não consegui fazer. Foi muita coisa pra gente colocar em ordem. E aprender fornecedor, aprender as receitas. Mas então tem que fazer lá pro Facebook e depois eu tráfego pago por lá. Então, é bom, vai ajudar, entendeu? E igual eu falei, né? Deixa eu só desativar o som aqui, tá trabalhando. Igual eu falei, o inverno é pra gente organizar a casa. Então, vamos supor, tudo que eu precisava aprender não deu tempo até chegar o inverno. Então, use esse inverno para você organizar a sua operação, para você aproveitar o máximo do verão. Não deixa para você organizar as coisas quando chegar o verão. Porque daí, em vez de você conseguir vender mais, aproveitar mais, você não consegue, porque daí é muito corrido. Entendeu? Então, você organiza a casa no inverno, quando chegar o verão, você começa com tudo. Daí, você começa a aproveitar mais o verão de forma estratégica, tá? Obrigado, viu, Patrícia? Vou vir mais vezes aqui. Tá bom. É da Lília. Patrícia. Da Lília. Como é que tá parecendo Patrícia aqui? Oxe, o que será? Ah, não, é outra moça, desculpa. É outra moça. Mas tá bom. Mas eu espero você. Toda quinta-feira tem aula aqui, às 19 horas. Beleza? Obrigado. Caiu muito da... Tá me escutando? Sim. Patrícia? Agora é a Patrícia. Pode falar. Eu vim falar um pouco da minha experiência. Eu também peguei a sorveteria na mesma data do... Como chama o rapazinho que acabou de falar? Esqueci, meu Deus. É Caio? Eu acho que é o Caio. É o Caio. Então, eu peguei na mesma data do Caio também, mas, porém, a gente está fazendo algumas coisas. Como eu trabalho com revendas, eu não aumentei ainda os valores. Mas eu vou aumentar os valores conforme os clientes não sentem, entendeu? Não vai sentir muito o valor subir. Então, o que a gente fez ontem? Como foi o jogo do Brasil ontem, meu filho chamou bastante amigos, minha filha chamou bastante amigas dela, e a gente viu que eles começaram a pedir iFood, batata frita, essas coisas. O que eu fiz ontem? Corri no mercado, né? E comprei batata e fiz batata na airfry. Saiu bem, vendemos bastante batata. E agora, na segunda-feira, a gente vai atrás do cachorro-quente. Então, assim, as coisas que a gente está conseguindo fazer, a gente está fazendo. E como eu trabalho com revendas e a gente não está vendo muito lucro, porque a sorveteria, ela em si está se pagando, né? Graças a Deus. Aí eu estou fazendo, assim, tipo, cupcake, eu mesmo faço em casa e coloco na loja. Eu faço os brownies com sorvete para pôr na loja. A gente tá começando com iFood. Então, é assim, a sorveteria está se pagando, entendeu? Entendi. Qual região você tá? Eu sou de São Paulo, Nova Odessa. São Paulo. Então, é mais disso, entendeu? Um ponto bem importante, Patrícia, é você precificar direitinho essas coisas que você está fazendo, tá? Porque às vezes, né, se você não precificar, ela acaba vendendo, mas não tem retorno. Agora, se você está precificando direitinho, está saindo, continua. Então, e a gente tá fazendo assim mais pro jogo mesmo, porque eu não quero misturar salgado com doce. E como os jovens que vêm assistir com a gente, eles estão pedindo muito esse negócio de, batata, eles querem cachorro quente. Então, a gente tá fazendo no dia dos jogos mesmo, entendeu? Então, e acaba vendendo, né? Acaba vendendo. Aí a gente vê o gasto, o que a gente gastou pra gente estar comprando, né? E aí a gente tenta tirar o nosso lucro ali. Então, assim, aqui também tá muito frio. Nossa, hoje choveu o dia inteiro, muito frio mesmo. A vontade é de fechar e ir embora, mas
às vezes acaba vendendo, que a gente tem refrigerante, aí eles acabam vindo buscar refrigerante, às vezes o iFood pede, a gente tem que preparar, então enquanto a loja está aberta no iFood, a gente tem que ficar, né? Fazer o quê? Então, às vezes é desanimador, né, se ficar. Mas se você tem o delivery, acaba saindo. E se você fazer um tráfego pago também para o cardápio do delivery, ajuda demais, sai muito pedido. A gente fez também, só que a gente só não colocou essas coisas, porque a gente está fazendo só pro dia da Copa mesmo, para estar ajudando. Porque o pessoal vem assistir o jogo aqui, só que eles não querem chupar sorvete porque tá frio, né? E como eu quis colocar uma máquina de chocolate quente aqui, e agora, no momento, eu não posso comprar essa máquina, porque essa máquina é muito cara, fui ver, ela custa quase 2.000, então a gente tá fazendo isso aí. O que dá pra gente fazer é isso aí, tá, que a gente tá fazendo. Mas graças a Deus a gente tirou um dinheirinho assim que deu para manter a sorveteria, entendeu? Ai, que bom, né? Que bom, né? Igual eu falei, né? Cobriu os gastos da sorveteria no inverno já tá excelente. Cobriu os gastos, tirou o Prolabore, mesmo que seja menor, tá 1.000 de bom. É verdade. Organiza a casa, quando chegar o verão, chega com tudo, né? E se prepare, viu, gente? Que esse ano vai fazer um calor. Vai. Aí já tô vendo aqui, já tô fazendo vários planos com o dinheiro que vai entrar. Tem que fazer mesmo. Mas tá bom, bacana, tá? Tá bom. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Vou ter que finalizar aqui, já deu 8 horas, gente. Já foi 1 hora aqui com vocês. E na próxima quinta estarei aqui novamente, tá bom? Deus abençoe vocês, uma ótima noite.